E para você que fica comigo aqui no Cidade Alerta, outra história daquelas de arrepiar o cabelo. Internet e um mundo onde as pessoas acham que podem tudo. Um mundo onde as pessoas acham que não tem regra. A sensação que elas podem fazer o que elas quiserem ali. Buganza, eu não estou entendendo nada dessa história, ó. 18 e 27. Músicos que se preparavam para uma apresentação na cidade de Biporã foram confundidos com ladrões por causa de uma postagem nas redes sociais. A história é a seguinte, a gente tem as postagens para mostrar? Vamos mostrar as postagens? Ó, essa aqui é a postagem original. A mulher, ela coloca uma postagem nas redes sociais e coloca ali, ó, gente, me ajuda a compartilhar. Esses indivíduos estacionou, ela fala na linguagem estacionou, na minha garagem e tentou abrir o portão. Certeza que queriam entrar. Tomem cuidado, eles estão em Ibiporã. Quem ver, denunciem. Já avisei os vizinhos para ficarem atentos. Estavam andando por volta do 12h44. E aí ela coloca algumas imagens. Nessas imagens, dá para quem está na internet identificar o modelo e a placa do carro. Olha só o tamanho dessa história. Dá para identificar, para quem conhece, quem são esses indivíduos. Buganza, eu não consigo identificar, mas a gente já tem a vítima falando que foi identificada, entenderam o grau da história? Aí ela faz essa postagem, diz que o carro é de ladrão e diz que o cidadão é ladrão, e ela afirma isso. Agora, e se eu te disser que eles são apenas músicos que estavam ali na cidade para se apresentar em uma televisão? E aí esses músicos dizem que eles passam pelo portão e vão mesmo no portão dessa casa para fazer uma manobra. E simplesmente são acusados de serem criminosos. Agora, como fica a imagem de uma pessoa para continuar o dia a dia depois de ser acusada na internet de ser assaltante? Você já imaginou o tamanho do dano da vida dessas pessoas? A partir de agora você vai conferir uma reportagem completa sobre esse caso. A gente vai abordar tudo sobre o que aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa terra que é a internet e o quanto essas pessoas foram lesadas com isso. Reportagem na tela do Cidade Alerta. Pela cruz me chamou. Priscila é cantora há 8 anos e está acostumada a publicar suas apresentações nas redes sociais. Mas nunca pensou que iria ganhar destaque de outro jeito. Ela e o sobrinho, que a acompanha tocando violão, aparecem nestas imagens de câmeras de segurança de um bairro em Ibiporã. O instrumento musical que ele segura teria sido confundido com uma arma. Na postagem, uma mulher afirma que a dupla estaria tentando cometer assaltos na região e faz um alerta aos vizinhos. Priscila conta que eles foram até a cidade vizinha para se apresentar em um programa de TV. A artista só ficou sabendo do que estava acontecendo no dia seguinte, quando foi à igreja. Cantei no domingo na igreja, mas quando eu cheguei eu notei alguns olhares estranhos, assim, mas eu achei que fosse algo assim da minha cabeça, né? Não imaginei que fosse nada do que realmente aconteceu. Quando eu cheguei em casa, meu esposo falou, senta que eu tenho uma coisa muito séria para te contar, o que está acontecendo. Falei, o quê? Ele falou, tem referente ao nosso carro. Aí eu já comecei a pensar um monte de coisa, né? Eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa e não vi, não percebi? As fotos repercutiram rapidamente e por pouco não complicaram o Alisson no trabalho. O meu chefe já chegou falando, Alisson, que negócio é aquele que a polícia tá te procurando? Eu já tive que explicar a situação, a notícia chegou até no meu patrão. Eu fiquei com medo, porque nunca se sabe, né? Uma notícia dessa pode prejudicar muito, né, a nossa vida. Esse é o carro que aparece nas imagens e que gerou toda esta confusão. Depois que a postagem viralizou, a Priscila e o Alisson têm medo de fazer coisas simples, como sair de casa. Eu confesso para você que eu tô com medo de andar na rua, porque a placa do meu carro está exposta, eu estou exposta, então a qualquer momento alguém pode me parar, pode querer me lixar, porque infelizmente a gente vê muitos casos, né, de que acontece que a pessoa primeiro faz e depois vê que a pessoa não tem nada a ver com isso. Então é complicado, é triste.
lamentável. Os músicos registraram um boletim de ocorrência por calúnia e esperam alguma medida da polícia. Mas o maior desejo é de não serem mais uma vez vítimas do racismo, um crime mais comum do que muita gente imagina. Não é a primeira vez, eu entro numa loja, a galera já vem segurança querendo me seguir, sabe? Ser negro no Brasil é bem complicado, porque a gente já acorda tendo que provar que nós não somos, né, bandidos, nós não somos ladrões. E apesar deles terem feito um boletim de ocorrência por calúnia, como vocês viram na entrevista, na reportagem do Rafael Machado, eles acreditam que essa situação, essa denúncia tenha relação com o racismo. Que essa moradora dessa casa faz essas postagens dizendo que eles eram criminosos que estavam ali pelo fato deles serem negros. Eles fazem essa relação. E agora, às 18h32, eu vou voltar a falar ao vivo com o Rafael Machado, que produziu essa reportagem para a gente, para falar um pouco mais sobre essa questão, colocada nos comentários, inclusive, nessa postagem nas redes sociais, que seria racismo, né? Porque os músicos ali são negros. E, Rafael, nós procuramos a Fiamma, né? A Fiamma dos Santos, que é presidente do Conselho Municipal de Programa da Igualdade Racial de Londrina. E ela falou um pouco mais sobre essa questão, né, de realmente levantar essa discussão sobre o racismo nessa postagem na internet, né? Boa noite, Rafael. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Londrina. Exatamente, esse sentimento é compartilhado aí, esse sentimento retratado aí pela Priscila e pelo Alisson na reportagem, também é compartilhado pela Fiamma. A Fiamma que preside o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial aqui na cidade de Londrina, e ela conversou conosco justamente, né, questionando se fossem duas pessoas brancas que aparecessem aí nestas imagens captadas pelas câmeras de segurança de um bairro lá na cidade de Ibiporã, será que a reação dos internautas, dos usuários ali das redes sociais seria a mesma? Ela questiona e também faz essa indagação, né? Até para poder estabelecer essa diferenciação entre as pessoas negras e também as pessoas brancas. Vamos então conferir um pouco o vídeo que ela separou para a gente e enviou comentando a respeito deste caso envolvendo o Alisson e também a Priscila, músicos aqui da cidade de Londrina. Vamos acompanhar. É muito importante que a gente faça esse tipo de discussão, porque o racismo, ele tem uma forma velada de acontecer no Brasil. Portanto, isso dificulta que ele seja identificado. E a pergunta que eu faço referente a esse caso, imaginem que se fossem duas pessoas brancas, com as mesmas atitudes dessas pessoas aí, né, que foram acusadas, agindo da mesma maneira, mas a única diferença é que elas fossem pessoas brancas e não pessoas pretas, como é o caso. Será que a atitude delas levantaria suspeita? Será que a atitude delas causaria algum estranhamento, algum tipo de medo? Então, a gente precisa começar a pensar nesses ditos padrões, né? Nesses padrões de suspeito, nesses padrões de atitudes suspeitas, porque eles têm sempre uma cor envolvida. Se é uma pessoa branca tendo o mesmo tipo de atitude, ela não recebe o mesmo tipo de avaliação. E isso no Brasil é uma prática que dificulta, inclusive, a identificação do racismo, porque como ele acontece de uma forma muito sutil e velada, é ainda mais difícil combatê-lo. Então nós temos que rever diariamente essas práticas, questionar diariamente essas atitudes, para poder, enfim, né, combater de fato o racismo. E a Fiamma, ela usa um termo muito importante para você que está acompanhando o Cidade Alerta, 18h35, quando ela fala em racismo velado. Porque o que é o racismo velado? Não precisa ter ali a atitude, a fala racista. Ela não precisa colocar na postagem isso. Mas a atitude dela já mostra esse racismo. É isso mesmo, né, Rafael? Quando a gente fala em racismo velado, não precisa estar ali explícito que ela postou porque eles são negros, mas só de ter postado, né, são atitudes que demonstram esse racismo, né? Exatamente, Buganza. A polícia, o Ministério Público e a Justiça também podem entender
que este racismo velado também pode configurar um tipo de crime. Muita gente não sabe, mas o crime de injúria racial ele está previsto no Código Penal, no artigo 140, Buganza, e prevê uma pena aí de 1 a 6 meses de prisão. Mas, segundo a própria legislação penal, a pessoa não fica presa por esse tipo de crime. Ela vai até a delegacia, acaba sendo autuada, mas responde aí por injúria racial, que é ofender a integridade de alguém, seja por raça, por cor, por sexo, por religião, e ela responde por um termo circunstanciado, ou seja, responde em liberdade. E também outra pauta defendida aí, principalmente pelos movimentos negros, é o endurecimento aí dessa pena para que as pessoas não cometam mais esse tipo de crime. Buganza. Tá certo, Rafa. Obrigado mais uma vez. E nessa história são 2 casos que chamam a atenção, né? São 2 pontos diferentes que chamam a atenção. Primeiro, a questão do racismo que é levantada por conta dessa postagem, e outra questão que é levantada e a gente precisa discutir isso a fundo. A questão das pessoas, muitas vezes, acharem que a internet é uma terra sem lei. Que a internet você pode postar o que você quiser, você pode falar o que você quiser e que nada vai te atingir, que você não vai pagar por isso. Vocês já imaginaram o tamanho do dano para uma pessoa que é colocada foto na internet, que ela é chamada de criminosa, que o carro é postado, e aí você vai sair de casa no outro dia com o teu carro? O que você pode sofrer por conta disso? A pessoa pode ser agredida sem ser a criminosa? Vamos conversar agora com o advogado Fernando Pérez, que é especialista em direito digital, para falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. E, Fernando, queria agradecer primeiro a sua participação aqui no programa. Em segundo momento, te perguntar, as pessoas muitas vezes acreditam nisso, né? Que vão postar qualquer coisa na internet, que elas vão falar o que elas querem ali, que nada vai acontecer, né? Boa noite para você. A gente tem um delayzinho, mas eu acho que o Fernando não me ouviu. Eu vou repetir a pergunta. Tá me ouvindo, Fernando? Agora sim estou ouvindo. Muito boa noite. Tá certo. Agora sim, boa noite, Fernando. Eu vou repetir a pergunta, porque eu falava o seguinte aqui. Muitas vezes a gente tem a sensação que as pessoas postam algo na internet e que elas acham que nada vai acontecer com elas. A sensação que elas vão postar e vai ficar por aí mesmo. E não é bem assim, né, Fernando? Vinícius, de fato, muitas pessoas acham que têm a liberdade de postar o que quiserem, fazer qualquer tipo de comentário, compartilhar qualquer tipo de foto ou vídeo e que não haverá uma responsabilização sobre sobre essas situações. Eu digo que a internet ela é covarde, né? Ou seja, nós perdemos o controle. A partir do momento que compartilhamos conteúdos como esses, nós perdemos o controle e não sabemos a abrangência e principalmente o potencial ofensivo que isso pode causar. A nossa legislação, ela protege todas as vítimas de crimes ocorridos na internet e a partir do momento que nós cometemos atos como esses, nós podemos ser responsabilizados. Então, essa sensação de impunidade, né, de que não há leis para os crimes cometidos pela internet, ela é falsa e as pessoas que cometem esse tipo de ato podem sim ser responsabilizadas. E doutor, só para ficar bem claro para quem está em casa, nesse caso foi Facebook, mas a gente vê também em grupos de WhatsApp, às vezes as pessoas começam a discutir, está no grupo ali do condomínio do prédio, está no grupo, enfim, do trabalho, aí a discussão fica mais acalorada, uma xinga a outra, perde a mão, passa por um caso, vou exemplificar, pode passar por um caso de racismo ou pode passar por um caso mesmo de ameaça. Isso pode ir para a justiça tanto no WhatsApp quanto no Facebook, em qualquer tipo de rede na internet, né, doutor? Qual que é a pena que a pessoa pode pegar? O que ela pode responder por um caso como esse? De fato, a partir do momento que nós fazemos esse tipo de comentário de forma pública, ou seja, quando tem várias pessoas, e mesmo que, entre aspas, a pessoa, né, que o autor desse tipo de comentário, publicação, alegue que foi uma brincadeira ou que essa não era a intenção, a partir do momento que faz isso de forma pública, pode sim ser responsabilizado, tanto na esfera criminal, quanto através de uma indenização por danos morais, por exemplo.
né? Na esfera criminal, como nós temos conversado, existem vários crimes que podem ser considerados, em destaque para os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, ou seja, a difamação quando agride a honra da vítima, a calúnia quando diz que determinada pessoa cometeu um crime sem ter cometido, e a injúria, né, no caso a injúria racial, por exemplo, quando agride, né, não só questões de raça, mas questões de religião, outras questões particulares, ou seja, existem várias disposições no nosso Código Penal que protegem, que podem responsabilizar nesse tipo de crime, e a responsabilização ela pode ocorrer, é claro que depende do caso, tudo isso depende de uma ação judicial, onde o autor ele vai ter a oportunidade de apresentar as suas alegações, mas existe a possibilidade do pagamento de uma multa e até mesmo penas mais duras para esse tipo de caso. Inclusive, muito recentemente, as discussões no Congresso se desenvolveram para que os crimes cometidos pela internet, eles tenham um aumento de pena, a pena seja muito maior do que, inclusive, do que é hoje. No caso dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, quando o crime ele é cometido por meio que facilite a divulgação, como a internet, hoje a pena ela é aumentada em até 1/3, mas o Congresso já discute aumentar em 3 vezes a pena quando esses crimes são cometidos no mundo virtual. Os mundos... Acho que deu uma travadinha bem no final, ele já estava concluindo, inclusive, né? E deu uma travadinha, mas foi muito importante a participação do doutor junto com a gente para deixar claro. Mais uma vez, postagem na internet pode parar na justiça, internet não é casa, não é terra, sem lei nenhuma que você pode sair postando o que você quer, seja Facebook, seja WhatsApp, porque além de dar um prejuízo gravíssimo para uma família, para uma pessoa como essa aqui, pode terminar numa tragédia, não é mesmo? Então a gente traz a notícia para você, a gente vai a fundo, mostra conteúdo para você que está acompanhando aqui o Cidade Alerta, e você faz o Cidade junto comigo, agradecendo mais uma vez a participação do Dr. Fernando junto com a gente.